Como lidar com crianças tímidas? Sim, às vezes a gente foca tanto no agressivo que o tímido, o quietinho, passa despercebido. Mas com eles também, nós evangelizadores, temos um papel importante. Afinal, quantos adultos não sofrem por uma timidez exagerada? São rapazes apaixonados que não conseguem se declarar para as moças, são pessoas que não conseguem passar numa entrevista de emprego, porque não conseguem expor as suas qualidades profissionais. Pois bem, tudo isso pode ser reforçado na infância. E olha só, mais uma vez, evangelizador fazendo a diferença na vida da pessoa e da sociedade. Então, confira esse vídeo até o final, porque eu vou dar muitas dicas de como amenizar a timidez na infância. Então, vamos entender primeiro o que é a timidez. A base da timidez é o medo. A criança se sente insegura ao se expor. É a famosa vergonha. Eu quero reforçar aqui que a timidez é um traço de personalidade e não é um defeito. E é natural até os 6 anos de idade. Por quê? Imagine, a criança ela estava num ambiente familiar, em contato com poucas pessoas que ela vê constantemente. E aí, de repente, ela começa a ser exposta nas relações sociais, né? Igreja, escola, onde ela tem um número grande de pessoas ao mesmo tempo, todas desconhecidas. A vergonha é natural, é até uma defesa do organismo. A timidez só passa a ser um problema quando a criança ela quer muito fazer uma coisa, mas esse medo é maior do que o desejo dela de fazer. Então, quando isso é um bloqueio muito forte, precisa ser desenvolvido. Eu quero nesse vídeo falar a diferença de timidez e introspecção. É um nome complicado, mas vamos entender porque é importante, tá? Você entender essa diferença. O tímido, ele quer fazer, ele deseja fazer, mas a vergonha o impede de fazer. O introspectivo não. Ele não quer fazer, mas se ele tiver que fazer, ele consegue fazer. Os dois é um jeito de ser. Só que o tímido, como ele quer fazer, mas a vergonha não deixa ele fazer, isso pode gerar sofrimento. Quando começa a gerar sofrimento, aí começa a ser um problema. Precisa ser trabalhado, muitas vezes até com ajuda profissional. Bom, acho que eu tô muito no conceito, então vamos ao prático, né? Você tá lá com as suas crianças, na sua catequese ou no grupinho de oração. Primeiro, observe. O evangelizador de crianças é um observador de crianças. Por que eu tô falando isso? A criança, ela é quietinha. Ela é tímida ou ela é introspectiva? Porque existem abordagens diferentes para cada tipo de criança, tá? O tímido e o introspectivo você vai tratar de uma maneira diferente. Como nesse vídeo é sobre o tímido, eu vou focar no tímido, tá bom? O tímido, então, como já foi dito, ele quer fazer, mas algo o impede, que é a vergonha. O evangelizador, ele vai ser aquela pessoa que vai estimular, vai quebrar essa vergonha, esse medo, proporcionando segurança para que aquela criança se exponha. Primeira dica, não rotule a criança. Não fique falando, você é tímido, você é quieto, você não fala. Por quê? Porque ela toma posse daquilo e ela começa a usar aquilo como desculpa para não enfrentar o seu medo. Quando a criança responde, tia, eu sou tímido, ela tá falando para você, eu não vou tentar porque eu estou aqui, né, na minha zona de conforto, então eu não vou enfrentar o meu medo porque eu sou tímido. Quebre isso, tá? Ela já vem com isso de fora da casa, da escola. Então, ali, evangelizador, você tem a oportunidade de quebrar isso. Eu normalmente respondo assim, você é o que você quiser ser. Você não acha que ser tímido às vezes te atrapalha? Você não às vezes deixa de fazer coisas que você quer por causa dessa vergonha? Então, reza pro Papai do Céu. Vamos rezar, vamos pedir para ele coragem, vamos pedir para ele mudar a gente, porque se for uma coisa boa, a gente é atendido. A gente faz ali o nosso esforço, né? A gente tenta aos poucos,
quando tiver vontade, e isso vai se modificando. Então, além de não rotular, que você possa quebrar isso das crianças que já chegam com isso. Consegui explicar? Não rotulou? O que você vai fazer? Vai trabalhar a aceitação, né? A aceitação de que cada um é de um jeito e que todo mundo tem que se respeitar. E é ótimo trabalhar o querigma da comunidade. Eu tenho um vídeo já aqui no canal, clica aí nos cards, sobre comunidade. Então, a aceitação, porque timidez é traço de personalidade. Você não rotulou, então você vai não forçar, ok? Então, a gente vai fazer a leitura de um salmo, onde cada criança vai ler um versículo. A criança tímida, ela não vai querer ler, não force, não force. Mas deixe claro que quando ela quiser, ela pode. Às vezes você vai brincar, ela não quer brincar. Não force. Mas deixe claro que a qualquer momento que ela quiser mudar de ideia, ela pode entrar na brincadeira. Quanto mais você força, mais a criança se retrai. Outra dica, mantenha a criança perto de você, próximo de você. Quando eu vou contar uma história, por exemplo, no grupinho de oração, que é o momento da pregação, eu sento as crianças no chão. Então, depois que todas sentam, eu me levanto e eu sento do lado do tímido. Eu vou dar, a minha presença vai dar segurança para ele falar. E se ele tiver dúvida, ele vai conseguir falar. Se é uma sala com cadeira, também deixe ele próximo à sua mesa. Muitas vezes a evangelização não é eficaz, você não consegue atingir o coração daquela criança, por quê? Porque você não percebeu que ela era tímida, ela ficou com dúvida, ela não entendeu nada do que você falou e você não teve a oportunidade de explicar de uma outra maneira que ela pudesse entender por causa da timidez dela. Então, quando a timidez impede o catequizando de tirar as suas dúvidas, ela é prejudicial, ela está prejudicando ele e você não está sendo eficaz na sua evangelização. Então, se você mantém ele próximo de você, vai facilitar para ele tirar as suas dúvidas e você observar melhor ele. Outra dica, trabalhe em dupla. Se você tem alguém muito tímido, não faça trabalhos coletivos, né? Não comece com trabalhos em grupo de toda a turma. Comece com duplas. Então, fiquem de 2 em 2. Tenta você escolher para que não fique... Gente, é horrível. Quando assim, gente, vamos formar dupla e um fica sozinho porque ninguém escolheu ele. Eu já passei muito por isso. É horrível. Então, assim, faça você as duplas, né? Ó, você. Porque assim, ninguém fica não escolhido. Né? Você faz as duplas e aí, faz uma oração para o amigo ou alguma atividade onde ele tenha que falar somente com uma pessoa. E aí, aos poucos, ele vai se soltando. Brincar de teatro. Deixe claro que ali vocês estão brincando, que ninguém vai ter que apresentar na igreja ou para os pais, a menos que todos concordem. Eu escolho as histórias do nascimento de Jesus, porque você tem ali papéis com poucas falas. Então, você pega um mais desinibido para ser José, a mais desinibida para ser Maria. O mais tímido você coloca, por exemplo, para ser o dono da hospedaria, onde ele só vai falar, olha, não tem vaga. Ou um pastorzinho para falar, olha a estrela. Personagem, para o tímido, personagem com pouca fala. O teatro, ele desinibe, né? Ele quebra um pouco essa barreira da vergonha. Outra história que eu gosto muito de fazer teatrinho é as bodas de Canaã, né? Porque é uma grande festa de casamento, então você, apesar de você ter ali, você tem Jesus, Maria e o casal de noivos, que seriam os principais, mas você consegue colocar todo mundo como convidado no casamento, e aí você pega o tímido e fala para o tímido falar para a noiva que acabou o vinho, reclamar alguma coisa do salgadinho da festa, e aí eles acabam se soltando um pouco, né? Vai ter ali um momento de dança, tá todo mundo dançando no casamento, aí coloca uma música, então o tímido começa a se soltar
brincando de teatro. E a última dica para finalizar, traga coisas que ele goste. Porque quando tem algo que é do interesse dele, ele se envolve e ele consegue quebrar a barreira da vergonha. Então observe, ele gosta de dinossauro, ele tá ali com um ursinho na mão, o estojo dele é da galinha pintadinha, ele sempre desenha, ele gosta de pintar. Então assim, observe, pergunte, você gosta disso, você gosta daquilo? E o que for do gosto dele, você traz para a sala de aula, né? Ou para o grupinho de oração. Ele vai conseguir se envolver, porque ele se interessa por aquilo, ele vai prestar atenção, ele vai conseguir opinar, tá bom? Reze muito, para que Deus te dê sabedoria para conseguir ter essa sensibilidade. O evangelizador, ele é um observador de crianças. Então, assim, além de observar, ele tem que ser muito sensível. E isso é dom de Deus, gente. Reze, reze, para que o Espírito Santo de Deus esteja com você, te dando essa sensibilidade de perceber a necessidade de cada criança e também a sabedoria para poder lidar com tudo isso, tá bom? Gostou desse conteúdo? Compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para você receber a notificação de quando tiver vídeo